Versículo 1 ao versículo 7. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Aleluia, para entender Deus. Provérbios e parábolas, as parábolas Aleluia, e enigmas Deus. Glória a Deus. dos sábios. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas Aleluia, o lobo, Deus, Senhor. a sabedoria e o ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Esse livro de Provérbios é muito impactante, né, quando nós entendemos que aqui Salomão, que escreve Provérbio, Eclesiastes, nós vamos analisar que Provérbio, ele vem, né, é parecido também com a forma de Eclesiastes, Provérbio, porque Eclesiastes é eclésia, Provérbio também tem o mesmo significado de Eclesiastes, meio termo. Então, quando fala de Provérbio, está falando de uma forma sem uma explicação completa. Quando nós entendemos que o Salmo ele é uma visão concreta, porque Salmos a gente vai analisar que ele fala diretamente aquele que pode nos socorrer, né? Por exemplo, Salmo 23: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Então, quando fala de Salmo, está falando de uma ação direta, de segurança, de socorro, de me ajudar, né, de me socorrer, amém, de estar perto. Então amém. A gente vê que Deus, Davi, uns que escreveu o Salmo, ele vai mostrar que automaticamente a gente entende de uma forma direta que Deus é o nosso socorro mais presente no momento da angústia. Aleluia. Agora a parte do provérbio, né, ele já vai escrever de uma forma que a gente tem o quê? Que cavar, que meditar. A sabedoria, ela é encontrada dentro de uma dimensão que eu cavo. Sabedoria, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar. A sabedoria, ela não é uma ação, né, radical. Por quê? A ação radical, ela é uma ação sem pensar. A ação radical é uma ação mais bruta. A sabedoria, ela é o temor do Senhor. Versículo 7, Provérbio, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas o louco despreza a sabedoria e o ensino. Então, quando fala do temor, está falando, não é de medo, está falando o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está falando de obediência. Então, aqui a gente pode ver que quando nós tememos a Deus, nós obedecemos a sua palavra. Então a sabedoria, ela tem uma expressão de eu me esvaziar. Aleluia. A sabedoria é eu lutar para me manter uma responsabilidade de paz. É eu me afastar do pecado. É eu, no momento de uma ação de conflito, né, de uma contenda, eu tenho que aprender a agir com paciência. Eu tenho que aprender a agir, né, trazendo ali uma organização de paz. Eu não tenho que ser aquele que vai para colocar lenha na fogueira para trazer uma contenda maior. Eu tenho que ir para levar
uma organização de paz, um conselho aonde vai ter o equilíbrio de entender, de se entender. Então Salomão, ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do saber. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quais são os loucos? Os loucos são aqueles que ele age de uma forma radical. Loucos são aqueles que não obedecem. Loucos são aqueles que não pensam antes de falar. Loucos são aqueles que não entendem que a melhor coisa não é você querer resolver pela sua própria força. A melhor coisa é você entender que você tem que refletir, pensar antes de agir. Então Salomão está mostrando que a sabedoria, ela tem que ser meditada, ela tem que ser buscada, ela tem que ser planejada para vir uma palavra bem organizada, uma palavra clara. Aleluia, Deus. Toda situação, eu não consigo resolver algo assim que aconteceu, uma contenda, algo que eu tenho certeza que eu sou justo. Eu tenho certeza que eu sei que eu tenho, eu não tenho dúvida naquilo que eu faço. Só que eu tenho que entender que a outra pessoa, ela não tem sabedoria. Então, eu que tenho a sabedoria, ainda que eu esteja certo, eu tenho que usar a sabedoria de Deus. Eu tenho que entender que eu preciso